Ricardo, prazer tê-lo novamente conosco, aqui na Caturité. Inicialmente, te perguntar o seguinte: como é que está o PT na Paraíba nessa largada, digamos, da reta final da chamada pré-campanha? Prazer é todo meu, Arimatea, estar novamente contigo e também aqui na Caturité. Eu acho que o PT, tal qual os demais partidos, né, nós estávamos num embalo de espera, porque São João, Copa do Mundo, e agora nós temos que fazer diversas definições, né? Primeiro, a estratégia de uma campanha que precisa ter a clareza da prioridade em relação à campanha do presidente Lula. Essa é uma definição de uma ação, não apenas no discurso, mas que é fundamental que ela possa ocorrer dessa forma. E acho, na minha opinião, que nós precisamos percorrer muito ainda, né? Nós não... Eu já disse isso inclusive na entrevista contigo aqui, nós não podemos depender simplesmente de candidaturas majoritárias para tocar a campanha do presidente Lula, porque isso não dará certo, né? Porque os vínculos das campanhas majoritárias existentes na Paraíba não são aqueles vínculos que nós gostaríamos que e que tem a mesma estatura da necessidade, né? Em relação à estatura de uma campanha presidencial, né? Se tenta uma convergência, mas essa convergência não é total e não é completa. Portanto, nós precisamos tocar a campanha, a reeleição do presidente Lula, e precisamos eleger uma bancada, né? Principalmente uma bancada federal. Eu acho que o PT vai se aprofundar em relação a isso e eu espero que seja o mais imediato possível. O PT vai passar ao largo das chapas majoritárias aqui na Paraíba? Não, o PT definiu, através do seu diretório regional, que iria apoiar a candidatura à reeleição de Lucas Ribeiro, não é? Então, essa é uma decisão estadual que a nacional deverá chancelar, desde que, enfim, não haja nenhuma surpresa nesse caminho, né? Portanto, o PT deve ter aí um palanque, mas eu acho que além desse palanque é preciso ter a compreensão daquilo que é o óbvio. Eu estou falando óbvio ao longo desses meses todos, mas é necessário falar. A campanha do Lula não pode depender de uma das candidaturas majoritárias, porque não está à altura da tarefa que nós teremos para fazer, do debate duro que nós teremos que fazer para reeleger o Lula. Eu perguntei essa questão da chapa majoritária porque, além dessa opção pelo apoio a Lucas Ribeiro, a direção nacional do PT e particularmente o presidente Lula tem dado uma atenção especial à disputa para o Senado. E me parece que dentro dessa conjuntura de Senado, espaços nas suplências, dentro dessa estratégia global, seriam relevantes. Pois bem, seriam relevantes sim, eu não tenho a menor dúvida. Agora, o PT não apresentou nenhum nome para o Senado, né? O que é lamentável. Não apresentou nenhum nome para a majoritária, a não ser um lançamento do vereador de João Pessoa, Marcos Henriques, para compor a majoritária na condição de candidato a vice-governador. Eu acho que o PT não se preparou para essa campanha majoritária. Portanto, nós temos que nos preparar para a campanha do presidente Lula e para a ampliação da nossa bancada, principalmente federal. Lula não pode governar naquele que será indiscutivelmente o seu mais produtivo mandato, porque a base foi realizada, será esse agora, a partir de 2027, sem ter uma correlação de forças diferentes dentro do Congresso, né? E nós precisamos ter uma bancada muito mais robusta. Arimatea, por exemplo, nós estamos vendo aí Lula inaugurando trechos significativos da Transnordestina, que é fundamental para o escoamento
da mineração, da agricultura, da indústria, é fundamental do Nordeste. Está levando para o Pecém, para o Porto do Pecém, para o Porto do Maranhão, enfim. Nós precisamos incluir a Paraíba nisso. A Paraíba não pode ficar de fora, nós temos que ter um esforço político, e isso será no próximo mandato. Nós precisamos ter uma bancada que sinalize para isso, uma bancada que nós precisamos entrar em licitação com o terceiro eixo da transposição. E eu estou falando só duas coisas que são essenciais para a logística, né? Para a logística que é aqui dentro do nosso estado, para a infraestrutura do nosso estado, né? Água e escoamento de produção. Então nós precisamos ter uma bancada que saiba o que está falando, que tenha força política, né? Então, e que ao mesmo tempo ajude o presidente Lula a mudar mais ainda esse país, coisa que não é fácil, né? Ricardo, entre esse anúncio ao qual foi mencionado há pouco, da opção do PT na Paraíba pela reeleição de Lucas Ribeiro e o momento presente, na sua avaliação, qual tem sido o grau de reciprocidade dessa opção pela reeleição? Nenhum. Em termos de Estado, nenhum. Você não vê o candidato Lucas Ribeiro em nenhuma bola dividida, digamos assim, que o governo federal esteja. Nenhuma. Você não tem nenhum debate que você tenha. Aliás, não só ele, como qualquer um candidato majoritário, ninguém entra, né? Mas só que ele tem a obrigação de entrar, porque ele está sendo apoiado. Então, não tem reciprocidade, né? E é preciso que a gente tome cuidado. Eu acho que, para mim, isso é página virada. Porém, eu não posso deixar de relatar, e disse que faria isso. Eu vou cobrar posição do candidato que o PT apoiar em relação à candidatura do presidente Lula. E não vejo reciprocidade nenhuma até esse momento. É preciso espero que isso mude, né? De toda forma, os grandes temas estão aí, Arimatea. Ninguém pode fugir dos grandes temas. Você não pode ter um candidato a governador que ignore uma conjuntura nacional, que ignore uma pressão de um governo estrangeiro como o de Trump contra a soberania brasileira, que ignore a tentativa permanente de Flávio Bolsonaro em vender, em disponibilizar o Brasil para ganhar um apoio, né, nos malfeitos que os Estados Unidos podem fazer contra qualquer nação. Então, tudo isso nós precisamos ter clareza, porque senão vai ficar um apoio meio que de mão única, né? Vem um apoio para o candidato a governador, mas o candidato apoiado não entra em nenhuma bola dividida, só vai entrar quando o presidente estiver por aqui, vai estar uma multidão toda de lulistas lá no comício e ele vai estar lá pegando na mão, e isso aí todo mundo quer fazer, né? Ricardo, como é que o senhor está avaliando hoje, fotografia de momento, dessa disputa para o Senado, que particularmente também é, digamos, movediça na área do apoio ao presidente Lula? É uma disputa assim, muito difícil, porque não é uma disputa ideológica, não é? Ela não tem assim, ela tem métodos, penso eu, muito parecidos. Se você comparar as candidaturas, elas se situam exatamente em busca da cooptação de prefeitos. Todos estão fazendo isso, achando que isso por si só basta. Eu acho que por si só isso não basta. É preciso algo mais, como uma eleição que é, assim, fora de presidente, é a eleição mais nacionalizada que tem. É a de senador. Então é preciso entrar esse debate nacional, né? Além disso, você tem uma disputa ferrenha como se a política se resumisse a prefeito. A política não se resume a prefeitos, por mais importantes que sejam, né? E acho que esse balcão de negócios que se transformou, infelizmente, a política, ela ainda vai apresentar muitas, mas muitas reconfigurações daqui para o início da campanha,
né? Você vê um candidato como Nabor Vanderlei que tem... A gente está no pré-jogo ainda, né? Por assim Eu acho que a gente dizer. está no pré-jogo. Acho que a gente está no pré-jogo. Muita coisa já foi jogada, mas não apareceu ainda. Vai aparecer, né? Acertos foram feitos, mas não foram ainda divulgados. Acertos, e principalmente por parte de Nabor Vanderlei. É quem está fazendo os acertos, né? Só que os acertos de Nabor não incluem, e nem podem incluir, numa eleição dessa, que é o Vale Tudo, o parceiro, o suposto parceiro que seria João Azevedo. Então você tem acertos com prefeitos que foram feitos, né, e não foram ainda divulgados, porque houve um recuo em função Da espera das convenções e tal. e de uma grita que foi aí, de um mal-estar criado, que o candidato João Azevedo, vamos dizer assim, sabe, expressou publicamente. Mas eu acho que tem coisas que já foram feitas, que vão aparecer, e tem outras que ainda virão, né? E acho que veneziano precisa ter cuidado com esse jogo. O jogo não é só de prefeitos. Eu tenho dito isso a ele repetidamente. Não é só de prefeitos. Você tem uma parcela importante que quer ouvir outras coisas, que quer ouvir posturas em relação ao cenário nacional. Não quer só saber quanto trouxe ali de milhões para lá, para cá. Afinal, nenhum deputado ou nenhum senador faz parte do executivo, né? São legislativos. E essa deturpação das funções que foi realizada desde o governo Temer, passando por Bolsonaro, explodindo com o Bolsonaro, que fez com que o Congresso virasse uma espécie de executivo controlando uma grande parte do orçamento, né? Então, isso me parece que as pessoas querem saber de algo mais, né? Eu, pelo menos, quero saber de algo mais. Nessa questão, desdobrando um pouco essa questão do Senado, a gente está vivendo uma espécie de balança. De um lado, a força descomunal do presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, querendo viabilizar a candidatura do seu pai, Nabor Vanderlei, por força de emendas parlamentares e todo o poderio inerente ao cargo que ele ocupa em nível federal. E esse mesmo personagem lidera o desgaste perante a opinião pública, não só paraibana, como nacionalmente. Por onde você tem andado, como é que tem sido o peso dessas duas coisas, emenda de um lado, desgaste do avalista dessa candidatura do outro? Eu acho que essa é a grande contradição da política atual, porque se você observar bem, o outro polo, né, desse poder aí, que é Agnaldo Ribeiro, mergulhou. Mas ele mergulhou para poder conduzir o governo. Quem conduz o governo é Agnaldo Ribeiro, né, e conduz mandando praticamente em tudo. O presidente atual da Câmara, Hugo Mota, né, ele vai até os prefeitos e tem agido de uma forma escandalosa, né? São recursos monstruosos, enormes que estão em jogo, são promessas e vem tratorando em busca de apoio que até hoje não se expressou em voto. Exatamente porque a contradição dessa é que, da mesma forma que ele consegue viabilizar em termos de apoio, né, o seu pai para o Senado, em termos de apoio, ele não consegue transformar isso, ou é um empecilho para transformar esse apoio de prefeito, de lideranças políticas, em voto popular, porque ele é um dos políticos mais rejeitados no Brasil e na Paraíba hoje, né? Você tem cidades que eu nem fui ainda, né? Por exemplo, eu sendo pré-candidato a deputado federal, e ele candidato à reeleição, ele com prefeitura na mão, com todos os vereadores na mão, com emendas na mão, com tudo, e as pesquisas que eles fazem, eu fico na frente. Compreendeu? Isso é um produto de um desgaste, naturalmente. E se ele não consegue avançar, imagine o pai, né? Enfim, tem muita coisa a ser jogada. Eu só espero que o meu partido, o PT,
Eu só espero que os condutores da nossa campanha, a campanha do presidente Lula, não se percam nessa caminhada. Porque eu acho que o mais importante é termos uma bancada progressista, da esquerda democrática, né, e, ao mesmo tempo, termos a recondução do presidente Lula. Isso é o que importa para nós. Nós não podemos colocar como prioridade eleição de governador, eleição de senador. Não é. Né? Não é. Com exceção de veneziano, que cumpriu um bom papel nesse primeiro governo do presidente Lula. Ricardo, e a disputa para deputado federal, você está inserido nela, como é que está a fotografia de momento dessa disputa? Eu acho que é uma disputa que ela também vai se dar ainda, porque o sistema todo, Arimatea, ele foi criado, ele foi reformado, né, e foi reforçado para que não haja mudança. Esse é o sistema das emendas, né, é o sistema do tempo de campanha ser extremamente curto, né, é um sistema para dizer, olha, a mudança... Financiamento proporcional ao status quo. Ao status quo. Ou seja, é o sistema que diz, olha, a mudança possível é a mudança que o pai passa para o filho, o tio passa para o sobrinho, e assim sucessivamente. O marido passa para a mulher. Essa é a mudança que esse sistema que está aí, né, com essas emendas impositivas, ele construiu no Brasil. Então, nós vamos ter um peso enorme do derrame de dinheiro que nós vamos ter aqui. Agora, por outro lado, nós vamos ter também a possibilidade de refrescar a memória de muita gente sobre a atuação do Congresso, que foi muito ruim. É um Senado que não pauta o fim da escala 6x1, e não pauta porque os interesses são outros, e tem medo de votar, né, antes das eleições, porque eles querem derrotar, mas eles não podem dizer que querem derrotar. Né? É uma Câmara que aprovou com 375 votos a PEC da blindagem, onde foi o único parlamento do mundo a dizer que deputado e senador poderia matar, roubar, estuprar, podia cometer qualquer crime, que ele não podia ser processado. Esse é o parlamento que nós temos. E esse parlamento tem direção, esse parlamento tem liderança, né? Esse parlamento é composto por 12 deputados da Paraíba, e que muitos precisam se explicar. É esse debate que nós vamos ter que fazer, um debate duro, porém um debate necessário. Porque essa reoxigenação da política, não adianta o povo ficar achando que o Congresso não presta, e não presta mesmo, mas ao mesmo tempo vota num Congresso ruim ou pior ainda. Ele tem que mudar o conteúdo das pessoas que estão lá, não é só mudar fulano por cicrano, é mudar o conteúdo. Esse debate vai ser muito duro, porque vai requerer, primeiro, uma disputa de mídia social, principalmente, muito forte. Nós vamos ter uma das eleições, creio eu, mais sujas de todos os tempos. Né? As mídias sociais, incontroláveis do jeito que estão, né? Elas estimulam o caos, nunca o consenso, é só o dissenso. Né? É preciso criar mecanismos. A inteligência artificial, mesmo com aquilo que o TSE aprovou, que você precisa colocar que tal vídeo é produto de inteligência artificial, no meu entender, é totalmente desnecessária. Por que vai usar a inteligência artificial? Né? Para quê? Ou seja, na política deveria ser ou é ou não é. Mas com a inteligência artificial você pode confundir muita coisa e colocar bem pequenininho lá, sabe? Está aqui a inteligência artificial como sempre se faz. Então, esse quadro todo, esse cenário, eu creio que nós vamos ter uma luta enorme em pouquíssimo tempo. Um tempo assim de chegada, 45 dias, 50 dias, mas eu espero que essas eleições sejam abençoadas, que o Brasil continue no caminho, de prosperidade, de articulação mundial, de democracia, de soberania, e ao mesmo tempo que a gente tenha um Congresso
com outra configuração. E eu estou nessa caminhada porque acho que posso contribuir para isso, tenho capacidade para isso. Para fechar nossa conversa, sucessão presidencial, igualmente uma radiografia de momento. Olha, se nós estivéssemos no tempo normal, né, eu diria que a eleição estaria definida, porque você não pode comparar, com todo o respeito que eu tenho a quem não goste do Lula, você não pode comparar a biografia, a história e aquilo que foi realizado pelo presidente Lula durante a sua caminhada na política, você não pode comparar com Flávio Bolsonaro. É um cânion, né? É uma dimensão assim muito longínqua. Mas nós não estamos no tempo normal, né? As mídias sociais produziram muitas mentiras, produziram muitos ódios, produziram muitas, muitas compreensões que não cabem num tempo que eu diria, num tempo em que as pessoas estivessem à altura dos desafios que o Brasil precisa atravessar. Mesmo assim, eu acho que a parte maior da população brasileira, tranquilamente, ela vai optar pela serenidade daquilo que é fundamental. Até há poucos tempos, no espaço de 20 anos atrás, se votava em função da inflação. Fernando Henrique foi eleito porque reduziu a inflação com o Plano Real. Foi reeleito porque a inflação ainda estava sob controle, ele foi reeleito no primeiro turno, inclusive. E perdeu o seu sucessor, que era José Serra, perdeu para o Lula porque a inflação cresceu. Então, era algo objetivo, né? O desemprego, quando o desemprego crescia, quem governava perdia. E sempre foi assim. Hoje nós temos uma inflação sob controle, um desemprego mais baixo da história, uma balança comercial batendo recordes a cada mês que passa. Agora, no mês de maio, bateu um outro recorde, né? Nós temos uma economia com uma capacidade enorme, inclusive, de exportação. Nós temos, enfim, você tem uma indústria brasileira voltando a produzir, você tem um país que consegue captar investimentos, nós estamos começando um ciclo enorme para capacitar a nossa logística com as ferrovias, não só a Transnordestina, mas essa grande ferrovia de Ilhéus até o Peru é algo que vai marcar profundamente o desenvolvimento do país aí no Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Ou seja, nós estamos no bom caminho, né? E, ao mesmo tempo, você tem uma nação quase que dividida. Portanto, essa incompreensão, né, da necessidade de se olhar o Brasil, né, nesse cenário mundial é que torna muito as coisas ainda um tanto quanto indefinidas. Mas eu creio que, sabe, no decorrer do debate, com o presidente Lula apresentando tudo o que está sendo feito, o Brasil voltou a ter universidade expandida, voltou a ter Instituto Federal, está aí expandindo a transposição de São Francisco, vai expandir agora aqui na Paraíba com o Vale do Piancó, né? As grandes obras que o Estado tem, todas são recursos federais, né? Apesar do governo do Estado tentar omitir, tentar esconder, mas tudo é governo federal. A doutora Transparaíba no Curimataú, a doutora do Cariri, o Hospital de Trauma do Sertão, a Alça aqui de Campina Grande, o Arco Metropolitano de João Pessoa, tudo é governo federal, né? Então, isso vai ter que ser capitalizado pelo povo, porque senão seria o caos, o povo não perceber aquilo que está sendo feito com o seu próprio dinheiro, com o dinheiro dos seus impostos. Então, eu acho que, politicamente, né, o bom senso vai ganhar. E eu não estou dizendo isso, não é como uma profissão de fé em Lula. Eu não quero que ninguém ame assim o Lula. O que eu quero é o seguinte, que a razão prevaleça sobre a má emoção. Não é? Razão. Nós precisamos ter um país
que dê a essa criançada aí de 2, 3 anos um futuro que possa ser muito melhor. Num mundo, repito, extremamente conturbado. E quem pode fazer isso nessa conjuntura, com esses candidatos que aí estão, no meu entender, é indiscutivelmente a reeleição do presidente Lula. Muito obrigado pela entrevista, Ricardo. Muito obrigado, Ari.